Tudo bom, gente? E aí, o isolamento social funcionou ou não funcionou para barrar a pandemia da Covid-19? Eu sou o Álvaro, hoje é 25 de junho e eu vou tentar responder essa pergunta. Então, primeiro eu queria trazer para vocês esse gráfico aqui, que é o gráfico do site da Inloco, que mede o índice de isolamento social no Brasil como um todo, é uma média, claro, e dia a dia. Então a gente primeiro vê que tem dois períodos muito bem definidos nesse gráfico, esse período pré-pandemia e esse período durante a pandemia, não vou chamar de pós-pandemia porque a pandemia não passou ainda, né? Então a gente vê aqui que a data da troca é tipo essa semana aqui de março, entre 16 e 18 de março, e aí dia 22 de março foi o auge do isolamento social, chegamos a 62%, isolamento social muito bom. Hoje em dia está caindo, está aí na faixa dos 40% na média, mas a gente vê que ainda está bem acima do que era anteriormente. A gente vê que nesses dias, em fevereiro, março, o isolamento social era na casa dos 30%, se a gente fosse fazer uma média. Tem muitos dias acima, tem muitos dias abaixo. Olha aqui, 23% de isolamento social nesses dias. Domingo é um pouquinho mais, chega perto aí de 40% aos domingos. Tem domingos aqui, feriados, que chega um pouquinho mais de 40%. Mas aqui a média é 30% antes da pandemia, e hoje em dia a média está aí em 40 e poucos por cento, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma modelagem com um modelo que eu já expliquei, vou deixar o link na descrição e tem o cardzinho aqui também. E esse modelo ele traz o isolamento social como uma das suas variáveis. Então eu vou pegar, primeiro observar os casos atuais e depois, a partir dos casos atuais, eu vou só modificar o isolamento social e ver o que aconteceria com o mesmo modelo. Então vamos lá. Esse daqui é o software que eu uso, é o R, e a gente tem aqui toda a programação dele, e nesse caso aqui tem aqui os alfas, o índice de contaminação, começou aí em 6.2, 6.5, depois deu uma caída, 2.5, 3.6, 4.3, hoje em dia ele baixou de 3, está aí em 2.1 o alfa, é o menor alfa de todos os tempos. Então primeiro vamos ver aqui o que está acontecendo hoje com os dados de isolamento social medidos por aquela tabelinha ali, e a gente vê que em vermelho é a modelagem, em azul são os casos oficiais. Então esse modelo aqui está conseguindo capturar bem o crescimento da Covid-19 aqui no Brasil. Quase não dá para diferenciar muito uma curva da outra. Agora, olha só o que acontece quando, em vez de usar o isolamento social diário, que nem eu estava usando, o medido, eu vou só jogar a média de 30% para todos os dias. Olha o que acontece com a curva da modelagem em comparação com os casos oficiais que a gente já tem. Aqui a gente tem os dados explícitos. Antes a modelagem estava dando aqui 1.185.153 casos, uma diferença do real de 3.400 casos que era menor do que 1%. Agora, se a gente pega e só joga o isolamento social lá para baixo, média de 30% por dia, olha a diferença aqui nos casos modelados. Já passaríamos de 9 milhões de casos confirmados, uma diferença praticamente de 8 milhões a mais. Ou seja, 668% é 7 vezes mais. A gente teria 7 vezes mais casos. Agora, em relação ao auge, mas o auge já teria passado. Verdade, olha que o auge já teria passado. O auge já teria passado faz uns 15 dias, 20 dias já teria passado. Em comparação com a nossa curva de hoje em dia, o auge ainda não passou. A gente tem aqui os infecciosos, continuam crescendo, está crescendo mais, parece que está querendo chegar no auge, mas ainda não chegou. Isso daqui é usando os dados reais da atualidade. Então, voltando aqui para os dados da média. O auge já teria passado, mas olha a diferença no número de casos. É 7 vezes mais casos. O que significa 7 vezes mais casos? Significa 7 vezes mais óbitos. 7 vezes mais óbitos significa 350 mil óbitos a mais. Se não tivesse tido isolamento social, a gente poderia hoje já estar na faixa dos 400 mil óbitos. Então, o isolamento social funcionou ou não funcionou? Depende do ponto de vista. Do ponto de vista de salvar vidas,
Eu acho que funcionou. Do ponto de vista de barrar a pandemia, ele não foi suficiente. Se ele tivesse sido maior, talvez a gente não tivesse chegado em 50 mil óbitos. Se o isolamento social tivesse sido maior, talvez a gente não tivesse chegado em 1 milhão de casos confirmados. Eu sei que tem a questão da economia. A gente não pode dizer para uma empresa, fecha e fica por conta. Isso daí vai gerar desemprego em massa. Isso é horrível para o país. A gente não pode dizer para o trabalhador autônomo, para o informal, fique em casa e depois tu descobre o que tu vai comer. Não pode. Falta uma ação eficiente do poder público nessa direção. Aquele empresário que tem que fechar, ele tem que ser compensado. Aquele informal que não pode ir trabalhar, ele tem que ser compensado financeiramente. As grandes indústrias que tiverem que parar, o governo tinha que estar compartilhando aí a folha de pagamento, porque senão vão quebrar, isso é verdade. Aquele discurso do pessoal que defende a economia está certo. O problema é que eles jogam tudo para o isolamento social. Eles, em vez de dizerem eu tenho que ter incentivo do governo, eles falam o contrário, o governo tem que deixar eu abrir. Mas não. Eles deviam estar pedindo incentivos para continuarem fechados. É isso que os países que conseguiram vencer a pandemia, conseguiram minimizar os danos, fizeram. Salvando os empregos, protegendo as empresas e protegendo o trabalhador. E aí, com tudo isso feito, protegendo o cidadão através do fica em casa. Quarentena forte, isolamento social, lockdown. Isso é o que funciona hoje em dia para salvar vidas. Não é o suficiente para parar a pandemia porque o isolamento social não está sendo o suficiente. Tem muita gente que realmente não tem como ficar em casa. Bueno, pessoal, era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Qualquer dúvida, deixa ali nos comentários. Eu vou deixar também o link da planilha que eu usei para modelar, ali o documento que eu usei para modelar. Então vocês podem baixar e fazer a modelagem por vocês mesmos, confirmar os dados. E muito obrigado e até a próxima.